Olá, estamos aqui com mais uma edição do Viver Plenamente. A data de hoje, então, estamos trazendo aí no mês de setembro, mês Farroupilha, o dia 1º de setembro, onde se comemora o Dia do Profissional da Educação Física. Para o programa de hoje, eu trouxe, então, uma educadora física, professora de Educação Física da Rede Marista, lá do Pio 12, aqui de Novo Hamburgo, a Ana Paula Schell, minha colega de profissão também, psicóloga, psicomotricista. Então, ela tem uma vasta formação, 15 anos de experiência como profissional de educação física, agora formada em psicologia, especialista em psicomotricidade, ajuda em diversos casos de inclusão. Eu acho que ela faz um excelente trabalho, tem um grupo de capoeira também, Capoeira Matagal, é isso, né, Ana? Me corrija, Matagal. Quilombo Matagal, onde ela faz um trabalho social muito bacana. E lembrando que a capoeira é um exercício e uma prática esportiva do Brasil, da cultura brasileira. A Ana é conhecida também por Índia, um apelido carinhoso que a gurizada colocou nela, porque ela faz um trabalho super bacana com o pessoal aqui da região, já é conhecida na área. E ela veio falar, então, um pouquinho, principalmente sobre a questão da promoção da saúde mental pela educação física, já que a gente está nesse dia aí que é o dia 1º de setembro, onde foi a regulamentação da profissão no Brasil. Ana Paula, sejas bem-vinda ao Viver Plenamente. Agradeço pelo teu convite, pela tua disponibilidade, um agradecimento também pela instituição que deve ter te liberado para vir aqui gravar conosco. Ana, como é que foi a tua escolha pela educação física e atuação na área? Como é que veio essa paixão pela educação física já? 15 anos na profissão. Bom, obrigada pelo convite. Iniciei, então, essa experiência dentro da educação física através do esporte, Então, a natação se fez parte da minha vida durante muito tempo, como atleta profissional. E ex-atleta, então, eu entrei na educação física para dar continuidade a isso, atleta de natação. Então, eu trilhei todo um caminho dentro do estágio, dentro das práticas físicas, principalmente, então, dentro da natação, dentro da atividade social. E me formei em 2006, então. Em 2006, eu vou para a educação física, sou licenciada plena, E neste meio tempo, eu fui construindo dentro da prática física várias atividades em prol de crianças em vulnerabilidade social e jovens. Então, com isso, assim, além de desenvolver essa atividade social, eu trabalho também como personal, faço atividades assim personalizadas para público de adolescentes, crianças, jovens, adultos e idosos, de maneira assim que esse aluno venha, procure e faça assim um acompanhamento especializado. E dentro das atividades sociais, então, eu levo a capoeira como atividade física para crianças e adolescentes e adultos em vulnerabilidade social ou como prática física dentro do âmbito escolar ou fora dele. Muito bom, Ana? Olha que bacana esse trabalho, não é só um trabalho que visa te profissionalizar. Além da paixão pela educação física, você também tem a questão da prática aí nos trabalhos sociais. Eu sempre costumo dizer que quem trabalha com prática e com área social é uma pessoa realmente muito apaixonada pela profissão. E eu vejo muito carinho e muita paixão da Ana pelo que ela faz, E no que ela se dedica também enquanto educadora física. E sendo educadora física e psicóloga, como você vê a importância das duas profissões na promoção da saúde mental, Ana? Bom, então quando eu me formo em 2019, psicóloga, eu me dei conta do quanto é importante esse olhar do educador físico para com seus alunos, que muitas vezes é a porta de entrada de uma diferenciação, de uma análise, de ter um olhar diferenciado para aquela criança, para aquele jovem ou até para aquele adulto também. Então, com isso me motivou muito, como educadora física,
ter esse olhar diferenciado e conseguir unir dentro das duas práticas esse olhar sensível, esse olhar acolhedor, que o profissional, então, o professor de educação física, ele muitas vezes ele consegue identificar, essa criança muitas vezes vem até ele, conversa, e o que fazer com esse material, né, Aline? Que muitas vezes as crianças trazem para nós. Isso foi uma pergunta que eu fiz para mim. A tia da educação física geralmente é aquele que as crianças têm educação física, a gurizada, né? Já chega um faceiro da vida que vai ter educação física, vai poder correr, pular, etc. E é um momento de uma descontraída, como é que eu vou pensar assim? Um momento de descontração, realmente, né? Em que eles se sentem mais à vontade. Então, eles trazem também situações do cotidiano deles que estão difíceis. E aí eles começam a trazer, muitas vezes, pelo exercício físico. Eu entendo muito bem o que tu quis dizer com esta fala. É que o brincar é uma grande ferramenta de poder auxiliar essa criança, né? Esse jovem, de uma forma que podemos identificar na brincadeira elementos que são importantes para aquela criança, seja na construção da casinha, seja numa brincadeira com um colega, socialização, a exclusão, quando o colega não consegue fazer essa entrada nesse ambiente escolar ou nesse ambiente social. Trabalho em grupo também, né? O quanto profissional, o professor ele está ali para dar o apoio e o amparo e principalmente para mediar os conflitos. Se nós não mediarmos isso, isso se passa e acontece esse adoecimento. Então isso foi uma das coisas que eu identifiquei, o quanto que é importante esse profissional e ele se capacitar ou ele ter um apoio também pedagógico da rede onde ele está atuando. E essa questão do conflito, quando ele aparece nos jogos ou no convívio grupal da gurizada lá na prática, Ana, como é que você vê isso? Isso é uma sintomatologia de que algo não vai bem. Geralmente tu consegue identificar, conversar com os pais, a família geralmente aceita quando tem alguma coisa que não está bem da parte do professor ou tem ainda uma certa dificuldade? Nós temos que falar a verdade, né? Resistências sempre tem, sempre vão existir, mas a forma de mediar isso, de trazer aquela criança, porque aquela criança chegou até nós. Essa criança, ela consegue trazer, mesmo que seja brigando, mas ela está brincando conosco ali na atividade. Então, é na brincadeira, é no escutar, é no olhar que nós vamos conseguir, talvez, ter palavras para dizer, não é assim, vamos fazer diferente. E se conseguirmos trazer os pais, se conseguirmos trazer então a família para nos ajudar nessa ferramenta, porque daqui a pouco isso acontece em casa, isso daqui a pouco vem de outra situação que a criança vai nos trazer ou a criança vai mostrar na brincadeira. Às vezes o conflito já dentro do âmbito familiar, ele é reproduzido na brincadeira, no brincar e na prática física, né, Ana? Que a gente vê assim retratado. E com a pandemia, né, as pessoas se adaptaram a ter personal trainer por vídeo, a ter o educador físico por vídeo, a ter um treinamento às vezes por vídeo também, um acompanhamento por vídeo para não perder essa prática da educação física. Outros pararam totalmente. Como é que você vê essa prática? As pessoas, tu acha que isso veio para ficar? É uma prática que veio para ficar? A questão do educador físico por vídeo e a questão da teleatendimento também dentro desta área? Ou daqui a pouco, na tua visão, o pessoal vai acabar voltando para o presencial? Bom, isso cabe uma discussão bem ampla e bem grande, mas o ponto principal que eu trago é, se não tivesse o teleatendimento, Aline, nós estaríamos isolados, sem comunicação, sem uma ferramenta. Então, existiu na pandemia uma ferramenta importantíssima que nos aproximasse mesmo à distância, porque nós estamos falando de quê? Crianças de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses afastadas do âmbito social e agora estão voltando, ou são poucos períodos de socialização e volta de novo a uma proteção, a um cuidado, volta de novo a ficar preso em casa, né? Então, nesse sentido, o atendimento online ele foi muito importante. Claro que para as crianças isso foi uma redução, não teve tantos atendimentos, né? Mas para jovens, para adultos, aumentou muito. E a prática física ganhou um amplo amparo quanto a isso, né? Porque profissionais tiveram que se capacitar. Quantos profissionais perderam alunos, tiveram uma dificuldade, tiveram uma baixa renda
familiar e que prejudicou a sua família. Alguns profissionais também tiveram dificuldade em se reinventar, né? Que não sabiam utilizar a tecnologia. E dessa isso, forma, de certa forma, desfavoreceu também a questão da prática do profissional. E muitos pararam de atuar, porque não tinham um local que estava trabalhando com um emprego fixo, né? E faziam trabalhos esporádicos, e isso perde. Muitos profissionais saíram da área. Hoje, o que nós vemos, alguns profissionais que conseguiram, mas nós vemos profissionais que saíram da área, que hoje não estão mais trabalhando. Sim. E quanto às crianças, esse atendimento foi importante, mas principalmente foi importante o quanto nós, profissionais de educação física, somos importantíssimos dentro desse olhar e dessa atividade em qualquer âmbito. Uma lástima para quem acabou deixando a profissão, porque agora mais do que nunca o pessoal, quem se manteve ou quem pretende voltar para a área vai estar muito bem empregado. Com essa história de reabrir, o pessoal vem sedento dessa área do exercício físico, da prática esportiva, de voltar a ter grupos de apoio também na questão de educação física ou prática de exercícios físicos, como promoção de saúde mental também, né, Ana? Isso, e dentro da promoção de saúde, né, o quanto é importante e é construído isso de forma ideal e prazerosa dentro da educação, dentro do brincar, né? Esse brincar, ele diferencia. Então, se nós podemos agora retomar uma vida um pouco mais normal, que nós possamos brincar com a criança, brincar com o jovem, trabalhar novamente as relações com os adultos e principalmente hoje com os idosos, Aline. Porque hoje a educação física também veio para auxiliar o trabalho de recuperação pós-Covid desses idosos. Eu acredito que a questão da terceira idade e dos idosos foi o público que ficou mais desassistido durante a pandemia toda, né? Foi, eu acho que uma das fatias do bolo ali do pessoal que é contemplado com o educador físico que mais ficou desprovida de cuidados nesse momento, porque muitos não sabiam utilizar a tecnologia, muitos profissionais não sabiam como chegar até eles com a tecnologia, não podia fazer presencial, eles também não tinham mais como se deslocar, se criou uma situação de isolamento, era grupo de risco maior. Então, eu acredito que esse realmente deve ter sido um dos fatores e um dos aspectos assim, da educação física mais desafiadores. E isso, o adoecimento mental, né, dos idosos, o quanto aumentou o nível de depressão, de tristeza, em função do isolamento, né? Ana, no segundo bloco, vamos falar então um pouquinho dos desafios que foram aí a questão da pandemia e a educação física enquanto fator, né, de ajuda na promoção dessa saúde mental. E como vai ser esse retorno agora pós-pandemia, que já está sendo, né? A gente já está num modelo híbrido, alguns vindo, outros ainda não. Então fica aí, não sai daí que tem o segundo bloco aí cheio de dicas e cheio de práticas que a Ana pode dar, até de dicas de exercícios em casa. Lourdes Aren, massoterapeuta. Massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré- e pós-operatório e pedras quentes. Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês. Agende seu horário. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios.
Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente, hoje com a convidada Ana Paula Schell, professora de Educação Física, psicóloga, psicomotricista, que está aqui falando sobre essas 3 profissões, né, unidas numa pessoa só, promovendo saúde mental para a população em geral. A Ana participa do grupo de capoeira Quilombo Matagal, fazendo uma ação social aqui pela região também. É conhecida carinhosamente por Índia, a gente já apresentou no primeiro bloco, mas é sempre bom retomar, né, que a gente tem uma celebridade aqui dentro da área social, né, Ana? Então, Ana, quais os maiores desafios da profissão neste momento de pós-pandemia? Né, uma coisa foi durante a pandemia, o pessoal está vindo assim, né, muito sedentário, muito difícil esse retorno, ainda híbrido, uns presenciais, outros à distância. A gente falou também um pouquinho da questão dos exercícios físicos, muitas vezes por personal, por vídeo e outras práticas, e muitas pessoas também com dificuldade de se adaptar a essas tecnologias. Como é que você vê isso neste momento? Bom, neste momento, então, a prática, assim, dentro do profissional da educação física, ele requer um olhar mais apurado, né? Um olhar de cuidado pela saúde, no sentido de essa criança, esse jovem, ele está chegando hoje com sobrepeso. E o sobrepeso é um grande... nós temos que ter muito cuidado, porque qualquer risco, qualquer queda pode sobrecarregar as articulações, toda a parte muscular. Então, como hoje o profissional ele precisa ter um olhar mais cuidadoso, porque nós vamos reiniciar as atividades físicas. Como nós vamos reiniciar? Nós vamos reiniciar com cuidado, com alongamento, vendo a limitação, aquilo que aquele aluno conseguia fazer há 1 ano e meio atrás, talvez hoje ele vai ter que recomeçar da onde ele parou. E o quanto esse cuidado é importante, o olhar do profissional saber que naquele momento tem determinados tipos de movimentos, exercícios que naquele momento não dá para fazer e que num segundo momento com certeza a gente pode fazer. Então, pensando nisso na prática, vendo o corpo que a criança está chegando para a atividade física, ver como ela está vindo da pandemia. Daqui a pouco ela ficou 1 ano sem fazer atividade, ou não. Ela fez um pouquinho, ela se lembra de alguma coisa, mas às vezes o corpo não está permitindo fazer. Então, é esse cuidado que nós temos que ter, avaliar com cuidado, ter um olhar atento e estar presente nos exercícios e nas suas práticas. Com os jovens, eles fizeram um pouco mais de atividade física, mas igual tiveram que reduzir. Então, muitas vezes, esse acompanhamento tem que ser dado com um médico. Se sente inseguro, se tem alguma dificuldade, é imprescindível ter o apoio médico. Um apoio que vai poder nos auxiliar na nossa prática, para nos dar uma segurança também maior. Perfeito. Bem colocada nas tuas observações, porque algumas pessoas também aumentaram muito de peso, né, Ana? Agora, muitos, para poder retomar essa atividade física, vão ter que passar, inclusive, às vezes, por uma avaliação nutricional ou por uma equipe médica. Algumas pessoas acabaram desenvolvendo até comorbidades aí, de problemas de saúde em si, pelo sobrepeso ou pelo aumento de peso durante esse período todo de pandemia. E aí a gente não fala só de adultos, a gente fala de crianças que estão sedentárias em casa, né? Sim, daí qualquer atividade que nós fazemos, um simples pega-pega. Antes era um pega-pega, hoje ele está diferente. Eles vêm cansados? Hoje eles cansam muito mais. Tu conseguia fazer uma atividade, um período, hoje tu tem que reduzir. Então essa maleabilidade, esse cuidado que nós temos que ter, é este olhar, é este cuidado. Aquela pausa do tempo da água, talvez não dá para dar 2 pausas. Tem que dar 5 pausas de água para ele tomar uma aguinha, ele descansar um pouco, ele recuperar o fôlego e começar novamente dentro de atividades leves e progressivas, né? E quanto ao grupo Quilombo Matagal, em período de pandemia, eu continuei as atividades de capoeira de forma online. Então, foi um movimento... Como que foi essa experiência? Foi um movimento muito diferente. Eu resisti um pouco para começar, porque eu acreditava que, bom, a capoeira tem que ser presencial. Mas eu vi que, mais do que isso, é nós, professores, estarmos presentes para a criança. Foram as crianças que me pediram. Prof, tem como voltar? A gente está com saudade, eles diziam, nem né? que seja um pouquinho. Então, eu organizei um movimento de manter uma vez por semana na plataforma online. Escolhi um dia da semana que ficava bom para todos, se precisava trocar, alguns ficaram doentes. Eu perdi um aluno muito querido na pandemia, que era meu aluno que fazia capoeira
na forma online. Então eu disse assim para eles, bom, então nós vamos continuar com todos os cuidados, mantendo o distanciamento, e após a vacinação dos jovens que fazem aula comigo, assim, depois da segunda dose, eu vou pensar num retorno, daqui a pouco, com cuidado. Alguns em casa, fazendo a aulinha online, e outros presenciais, dependendo a vacinação. Perfeito, né? E, enfim, né, a questão da psicologia e o adoecimento dentro da área de saúde mental, como é que é a tua visão hoje, né, a questão da falta de exercício físico, mais a psicologia, qual é a tua leitura que tu faz quanto à questão do adoecimento da população em geral? Né, e o que o pessoal está buscando recuperar neste momento também lá no consultório, Ana? A gente sabe que a prática física ela dá muito bem-estar, muita alegria, muita disposição, qualidade de vida. Se a gente tira isso, a gente perde uma parte. E ainda mais com o isolamento, né? Esse distanciamento que nós ficamos das pessoas que nós amamos, muitas vezes nós nos distanciamos, e dos nossos amigos da escola, os amigos do trabalho, os conhecidos, familiares, e o quanto isso pesou para essa carga psíquica ficasse, então, com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os idosos, o quanto isso está sendo difícil, e esse retorno escolar também está sendo difícil, porque tem crianças hoje que chegam na escola com dificuldade, perderam pessoas importantes da família. Como é que vão enfrentar essa situação? Então, o nosso olhar como educadores é ter o cuidado, ter o manejo, compreender aquela situação que pode ser difícil, que pode ser muito complicado para um retorno. E se ele não consegue retornar, que nós também acolhemos, que nós também ficamos felizes, que ele pelo menos está tentando. E muitas vezes, voltar. quando ele não consegue, ele consegue dizer isso para ti, ou eles têm um pouco de vergonha, um pouco de receio. Como é que se dá isso na prática, Ana? Na verdade, vem com maior isolamento, né? Principalmente os pais, mãe, familiares conseguem ver esse distanciamento e essa dificuldade de voltar para atividades mais normais, mais simples, antes mesmo do que a escola, antes mesmo da prática física, né? Nós vemos uma distância maior de voltar para a socialização, mesmo os familiares vacinados. Então, tem algumas resistências, tem alguns movimentos repetitivos que a criança pode demonstrar, pode sinalizar, e a tristeza, que é o marco principal, essa tristeza, a mágoa, a angústia, dificuldade, isso tudo são sinais que os pais podem ver e podem procurar um profissional da psicologia para daqui a pouco conversar, tirar dúvidas, até mesmo para saber como trabalhar com essa criança, com esse jovem. Perfeito, boas dicas que você vem trazendo. Na prática, né, em geral, assim, o que tu observa de troca de humor? Vamos parar e pensar assim, Ana, para a pessoa que é leiga em casa, olha para a criança e notou que tem algum sintoma de comportamento diferente. Tá mais tristinho, né? Tá mais isolado, né? Além desses sintomas, quais outros que a gente pode olhar para essa criança, observar e dizer assim, olha, agora ele precisa de um atendimento especializado. Vamos procurar um profissional que dê conta dessa demanda dele. Eu acredito que o principal sinal é uma criança que não brinca. Uma criança que não brinca, ela não interage com as suas fantasias, com o seu material imaginário, com as suas reproduções familiares que ela vai estar na brincadeira produzindo. Então, essa criança que não está brincando, ela está demonstrando, nem que não queira jogar, nem que não queira descer para brincar, fazer alguma atividade, ela está dizendo que ela não está bem. Porque uma criança mais saudável, mais tranquila, é uma criança que brinca, a criança tem que estar brincando. Ela quer brincar, então isso é um grande sinal que algo precisa ser olhado. Perfeito. E algumas dicas, Ana, de exercícios para se fazer em casa. Agora eu vou te pegar assim, né, no improviso, para a gente daqui a pouco passar para o pessoal lá de casa o que eles podem inventar, quais os exercícios físicos que os adultos ou as crianças, ou de forma interativa, que eles possam trazer junto no grupo familiar alguns exercícios ou algumas práticas que podem melhorar a saúde mental. O que a gente poderia dar de dicas hoje? Bom, pensando assim em atividades, por exemplo, dentro de um prédio, do elevador, de um apartamento, né? Não utilizar o elevador, descer de escada, levar o cachorrinho para passear, se tiver bicicleta, fazer uma volta pela cidade, pelo seu bairro de bicicleta com a sua família.
caminhadas orientadas com os seus pais, com o familiar, claro, com a proteção de máscara, todo o cuidado que é importante, né? Mas nesse sentido, e se tiver condições em casa, em algum lugar, sair para brincar, estar brincando no sol, numa atividade ao ar livre, com todo o cuidado, se a criança, o jovem tem possibilidade. E se ele consegue ir para uma academia, que ele tenha um profissional, que ele converse, que os pais conversam com o profissional que está lá na academia para orientar esse jovem que está começando, está ingressando na atividade física ou até mesmo num atendimento personalizado dentro das academias. Para que ele tenha um exercício, então, mais apropriado para a idade dele e também mais apropriado para a realidade dele. Acho Sim, perfeitas colocações. Porque está chegando hoje na academia mais jovens menores de 18 anos para fazer uma prática física. Então, alguns conseguem ter um recurso de um atendimento personalizado, outros não, vão no momento da academia, num horário, e que esse profissional vai fazer todo esse cuidado. Então, o quanto é importante receber um aluno que é menor de idade, mas que ele quer começar daqui a pouco fazer um treinamento funcional, um treino especializado, algo mais ameno, assim. Então, o profissional ele tem condições também de trabalhar com esse público menor de idade. Ok, Ana, muito obrigada pelas suas contribuições de hoje. Eu quero agradecer imensamente, assim, pelas dicas que você deu e por todas as coisas que você trouxe, assim, em termos de enriquecimento de informações para as pessoas que estão em casa nos assistindo. E para encerrar o programa de hoje, né, a produção vai editar e vai colocar aí algumas imagens do grupo Quilombo Matagal, que é onde a Ana desenvolve um trabalho social muito bacana e que ajuda muitos menores, ajuda adultos, crianças, adolescentes, para desenvolver, então, essa arte aí da capoeira. Né? Eu quero agradecer no programa de hoje, então, a Nelce, lá da Estância do Churrasco, que contribuiu com o nosso cenário aqui, que é tradicionalista também, né? Lembrando Sim. um pouquinho o mês, né, do 20 de setembro. O povo gaúcho é um povo que tem orgulho do seu estado. Muitas vezes eles, né, acho que é um dos poucos estados em que o pessoal vai para outro lugar e sabe cantar o hino. Não. Você que é lá da escola, né, conhece bem essa prática, a gurizada tem orgulho de ser gaúcha. Então, a gente quis também trazer, né, a alusão à cultura gaúcha na data de hoje. Muito obrigada pelas tuas contribuições. Né? Até a próxima.